Bora lá, galerinha. Construções assustadoras feitas ou não pelo homem, do canal do Semideus, gente. Mais um vídeo dele que eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Ahn, Vocês sabem, eu adoro o canal dele, sempre falo isso, obviamente. É o canal que eu acho que eu mais trouxe aqui. É que eu já trouxe vários de psicologia criminal recentemente, mas eu acho que não passou o Semideus de forma alguma. Mas é provavelmente o canal que eu mais trago aqui, porque, claro, é um dos meus canais favoritos, como eu sempre falo. E ele postou um vídeo aqui muito interessante e tudo mais. E sei lá, eu gosto, não sei, eu tenho. É quase um ritual aqui. Quase toda semana tô trazendo um vídeo do Semideus na segunda. Sei lá, passa uma vibe boa, assim. Eu assisti um vídeo do Semideus de manhã. Não sei se vocês sentem isso também. Eu curto, pelo menos. Espero que vocês gostem também. Acho que vocês gostam, porque sempre estão assistindo, comentando e tudo mais. Enfim, acho que é um vídeo bem interessante que ele postou aqui, construções assustadoras. Isso é uma coisa que eu gosto muito do Semideus também, né, mano? Que ele traz uns temas bem diferentes e tudo mais. Eu acho isso muito irado, cara. Tipo assim, é um canal bem diferente, assim, se for ver, né? Tipo assim, as temáticas e tudo mais. É um conteúdo que realmente bem fascinante, assim, sei lá, eu curto demais. Enfim, gente. Espero muito o like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Link do vídeo tá na descrição. Passe nada, deixa o like, se inscreva se possível. Considere se tornar no meu canal que estão ajudando demais, tá bom? Vambora então, sem muitas delongas pra esse vídeo que eu acho que vai ser muito interessante, tá bom? Bora! Esse vídeo contém descrições de tópicos sensíveis não recomendados a todos os públicos. Interessante, não esperava nesse vídeo. Ok, vambora. Boa musiquinha. Gengiva. Dado ao recente fenômeno dos espaços liminares, que exploram um sentimento de Aliás, um vídeo que eu tenho que trazer que é do Semideus, né? É o Iceberg dos Espaços Liminares. Eu fui gravar um tempo atrás e acabei não gravando. Mas eu vou trazer eventualmente. estranheza em lugares vazios que não costumamos prestar muita atenção, eu comecei a perceber um certo horror em algumas estruturas criadas pelo homem, ou pelo menos propostas para serem Assim. construídas. Afinal, existem algumas construções e estruturas que, por um motivo ou outro, podem ser um pouquinho assustadoras. Seja estruturas nunca Nossa, construídas que desafiam Esfera de Dyson, essa daí o eu que é acho. humanamente possível, É estruturas Dyson, acho que é. abandonadas que possuem diversas lendas, até um dos experimentos mais estranhos feitos em um videogame. Interessante, Então é por causa interessante. disso que no vídeo de hoje eu decidi conversar com vocês sobre construções assustadoras feitas pelo homem. Ok, vambora. Legal. Da hora, da hora. Tem umas coisas interessantes que apareceram ali que eu tô doido pra comentar. Bora. Bards of Canada. Curtiram meu sotaque? Dentre as diversas fobias que existem por aí, uma das que mais é explorada na internet é a megalofobia. Ela é a fobia relacionada ao medo irracional a coisas grandes, mais especificamente um lugar ou algo que seja muito maior do que uma pessoa, por exemplo. Indo de estruturas como prédios ou castelos, Cara, sei lá, mano. Eu não sei, eu sinto mais fascínio do que medo. Eu acho que dá um certo desconforto realmente quando você entra num lugar que é absurdamente grande, sei lá, numa catedral gigantesca, em algo assim, sabe? Realmente dá uma sensação de se sentir pequeno, né? Mas eu acho que me sinto mais fascinado pelo lugar, com a grandiosidade, do que realmente com medo, sei lá. Mas eu entendo quem sinta medo. Aí sim dá um pouco de medo quando você vê essas coisas dentro do mar e tudo mais. Eu já falei, eu não sou um cara que tenho tanta talassofobia, mas eu sinto às vezes. Que é a fobia do fundo do mar, né? Caso alguém não saiba. Mas realmente, aquelas estruturas debaixo do mar gigantescas dá medo, tipo, imagem do Titanic e tudo mais. Ou você simplesmente vê uma hélice gigantesca de um. Não sei se é hélice que chama, do barco, assim, embaixo da água, o bagulho é gigantesco, absurdamente, assim, e é meio bizarro, né? Na verdade, nem precisa ser fora da. Pode ser. Esse daí dá uma megalofobia estranha mesmo, quando você vê aqueles navios gigantescos. há até formações naturais, Nossa! Uou! Caraca, mas parece. Caraca, parece a Jormungandr do. como montanhas. É, não, da mitologia nórdica, né? Mas aparece no God of War também. Inclusive, muitas das imagens relacionadas a essa fobia lidam Caraca, o com tamanho do coisas bagulho. que têm um tamanho não usual, como é o caso de representações Uou! de animais em Ah, da hora estátuas pra. e Ó, irada essa daqui, hein? esculturas, por exemplo. Na verdade, estátuas são uma das coisas mais representadas dentro da megalofobia, já que espalhado pelo mundo existem Ah, diversos exemplos será que ele não vai mostrar da
Índia lá, de mano? estátuas com visuais um pouco desconfortantes, que geralmente são bem grandes. E o continente asiático em particular é onde podemos encontrar muitos exemplos desse conceito. Uma imagem que talvez você já tenha visto é essa, que é uma das mais presentes dentro da megalofobia. Eu pelo menos já vi ela sendo Esse é uma doideira usada mesmo. várias vezes nesse contexto. Ela é uma fotografia Cara, tirada que no doideira. Japão, mas em específico na cidade de Sendai, na prefeitura de Miyagi, no norte do país. Ela é uma estátua de uma figura budista conhecida como a Bodhisattva Kuan Yin. Essa estátua possui, contando com a sua base, 100 metros de altura, e é a nona maior estátua do mundo atualmente. Mas E ela pode ser sabe o que é curioso? Sabe o que é bizarro? É muito da figura humana, né? Porque, tipo assim, um prédio de 100 metros é um prédio gigantesco, mas tem prédios absurdamente. Tem prédio o maior prédio do mundo, acho que tem 700, mas também a gente não consegue imaginar como que olhar aquilo lá de baixo, né? Deve ser absurdamente estranho também. Mas, tipo assim, eu digo que existem prédios de 100 metros. Eu acho que na minha cidade deve ter um prédio de 100 metros, não sei, mano. Mas em São Paulo certamente tem. Ah, e, tipo assim, ah, eu duvido que se fosse um prédio aqui ia causar toda essa estranheza. Mas por ser uma figura humana, tá ligado? E ainda olhando pra tudo que tá abaixo, ela causa uma estranheza muito estranha mesmo. Uma estranheza muito estranha. Mas, tipo assim, deve ser, cara, eu acho sensacional, mano. Sei lá, muito bem acho vista sobre irado. a paisagem da cidade de Sendai, como se Nossa, fosse uma pô, entidade deve ser muito da hora andar assim e olhar isso aí, realmente dá uma sensação assim. Eu acho que, por ser uma estátua religiosa, ela tem que passar essa sensação, né? Eu acho que também foi, assim, a ideia dos caras que fizeram essa estátua, né? E deu super certo. te observando dos Que céus. da E já hora. que a gente entrou nesse Irado. Ah, assunto, a claro. maior estátua do mundo está localizada na Índia, e se trata da Estátua da União, que, desconsiderando a sua base, ela possui 182 metros de altura. Para vocês terem uma noção, o Cristo Redentor tem apenas 38 metros. Então essa aí é bem grande, mas bem grande mesmo. Cara, eu falei, assim, eu até tava fazendo o cara aí, eu fiz até uns shorts disso, que eu falei dessa estátua, eu não lembro em qual vídeo que ela apareceu, que eu falei que era uma estátua de um tiozinho e tudo mais, tipo assim, eu entendi que era de um cara que é super importante, provavelmente você me deu falar aqui pra história da Índia e tudo mais, mas eu falei, tipo assim, pô, os caras podiam ter pelo menos colocado uma pose nele, sabe, o cara sei segurando uma espada, segurando sei lá, se o cara fez alguma justiça, segurando, sei lá, alguma coisa, sabe, sei lá, mano, eu... Eu acho irado a altura dela e tudo mais, mas eu acho ela um pouco assim, sabe? Muito. Pô, os caras podiam ter feito algo mais. É estranho você falar pra maior estátua do mundo, super gigantesca, que poderia ser algo mais rebuscado, mas poderia ser algo mais artístico, né, cara? Tipo assim, ela podia estar tendo uma pose, ela tá assim, ó. Tá ligado? Tipo. Ah, sei lá, Ela mano. representa o ex-primeiro Eu acho que se você vai fazer uma estátua desse tamanho, você, tipo, poderia ter. Pô, o cara tá com uma cara de. O cara tá fazendo, tipo assim. Ele tá que nem essa foto, que tá com cara de entediado, tá ministro ligado? da Índia, o ativista Vallabhbhai Patel, o primeiro a se apossar desse cargo lá em 1947, justamente o ano que a Índia virou um país independente. A sua construção se iniciou em 2013 Ó, tipo, e ele tá com a mão assim, tá ligado? Sei lá, é complicado. Daí eu digo isso, daí alguém vai falar aqui que é uma simbologia religiosa lá da Índia e tudo mais. Eu não sei, cara. Se for, aí ok. Mas sei lá, mano, pra mim, tipo assim, o cara colocaram ele assim, tá terminou ligado? em 2018, custando cerca de 420 milhões de Mas dólares. não deixa de ser irado, né? Um bagulho Mas gigantesco. além disso, um tópico Pô, bastante interessante que o relaciona à megalofobia é a ideia de construções que nunca saíram do papel, principalmente por serem ambiciosas demais. interessante. Inclusive, eu tenho um vídeo dedicado a falar sobre esse tema aqui no canal. Uma Interessante, eu acho que eu nunca vi esse vídeo, né? Acho que não, né? dessas estruturas que nunca foi construída é a Pirâmide Zigurati, planejada para Figurante. ser construída em Dubai, nos Emirados Árabes. Ela seria um prédio em formato de pirâmide que abrigaria mais de 1 milhão de pessoas, sendo projetada Ah, para cara, ser mas autossuficiente, isso daí, mano, mas vamos ser sinceros, isso daí é tipo aquele The Line lá que os caras falam lá acho que é na Arábia Saudita lá e tudo mais, que tipo assim, cara, se sair do papel, ó, vou queimar minha língua, mas eu acho que aquilo lá já é só pra fazer marketing, cara, igual isso daí, cara, tipo assim, ninguém acho que acreditou que era possível fazer uma construção dessa mesmo, sabe? abastecida com energia solar e eólica, tendo até sistemas de transportes públicos dentro da estrutura, funcionando como uma espécie de Daí você pode falar assim, ah, mas tem o Burj Khalifa lá que é gigantesco, pô, mas nem se compara, né, gente, pelo amor de Deus, cara. cidade Tipo compacta. assim, o bagulho é super, tipo assim, o bagulho é super massivo comparável, tá ligado? Esta estrutura teria mais Ó, de 1.200 tipo metros assim, porque além, se fosse o prédio de 1.200 metros dessa
ponta, dava pra acreditar até. Agora, pô, com tudo isso daqui é muito massivo o bagulho, tá ligado? É muito gigante, de velho. altura e mais de 300 andares. Ela foi pensada em 2008 e até se planejou que a sua construção se iniciasse lá em 2021, com seu término planejado para 2028. Porém, até onde eu pesquisei, a sua Não, construção fora isso, cara. Fora isso, vocês acham realmente, cara, que alguém que em algum. Só se fosse feito por alienígenas mesmo, que se fosse alienígenas descessem na Terra e fizessem em 7 anos, vocês acham que os caras conseguem completar? Podem ter o dinheiro do cara, mas é humanamente impossível se construir isso daqui em 7 anos, tá ligado? Tá não se ligado? iniciou, apesar de até existir a vontade de fazer múltiplas pirâmides, mudando talvez completamente o nosso conceito de cidades. Outro conceito semelhante a esse que nunca chegou a ser construído é o da Exceed 4000, que foi pensado para ser construído em Tóquio, no Japão, e seria uma estrutura com 4.000 metros de altura com mais de 700 Pô. andares. Tá louco, né, cara? Pelo amor de Deus. Mas, cara, sei lá, seria tipo muito mais conceito do que algo Também real para mesmo, tá ligado? Eu acho. comportar muitos habitantes, talvez mais de 1 milhão também. Mas a que de fato é a maior estrutura já Tokyo pensada Tower é of a Torre de Babel. Babel de Tóquio, também Bom nome, né? O nome é irado. planejada para ser construída no Japão, que teria seus 10.000 metros de altura. Se ela fosse construída, o seu pico seria o lugar mais alto no planeta Terra, já que ela seria até maior que o Monte Everest, já que a Torre de Babel de Tóquio é cerca de 1.000 metros maior do que a maior montanha do mundo. Se especula que demoraria cerca de 150 anos para que a sua construção fosse finalizada. É um prazo, é um prazo um pouco mais, E né? ela serviria de moradia para mais de 30 milhões de pessoas, Nossa. justamente a atual população da cidade de Tóquio. E o seu custo com certeza estaria na casa dos trilhões de dólares. Cara, isso aqui, que eu falei, é muito mais um conceito, né? Não vou mentir, cara. Seria irado. Imagine, cara. Isso aí seria um bagulho absurdo, né? Mas você chegar até lá no topo, tudo mais, e olhar de lá, óbvio que réis plebeus como eu provavelmente não poderia. Deveria ser só gente com trilhões de dólares que iriam conseguir chegar lá em cima, tá ligado? Mas. ah, seria insano, né? Uma construção como essa, gente. Mas, que nem eu falei, mano, é um algo muito mais conceitual. Pô. Seria legal de colocar num jogo isso, né? Um jogo, sim, seria irado se fazer, né? Um jogo estilo Cyberpunk que se passasse numa torre dessa. Seria irado. Da hora, mas é da hora. É um conceito bem legal de se ver essas construções aí. Só que nem eu falei, tipo assim, que nem o Semideus falou, construções que nunca saíram do papel, mas, tipo assim, acho que nunca teve chance de sair do papel, sabe? Mas não é só aqui na Terra que esses projetos mega ambiciosos existem, já Interessante. que existem Ah, projetos que ok. visam construções humanas no espaço. A esfera de Dyson talvez seja a mais popular entre elas. Ela seria uma grande estrutura que seria colocada em torno do Sol para absorver toda a energia dessa estrela. Se especula que ela seria necessária em uma civilização futurística extremamente avançada com uma alta demanda de energia. Mas ela de longe não foi a única mega Cara, assim, mas é uma sociedade muito avançada, né? Porque, tipo, você tem que usar, tipo, não sei se 100%, mas usar toda a energia do sol, né, cara? É um conceito irado, né? Mas eu tenho a impressão que a gente não vai ver isso em vida. estrutura espacial proposta, já que temos outros casos, como o cilindro de O'Neill, proposto em Ah, 1976 pelo físico Gerard O'Neill, que se trata de já, dois grandes cilindros que seriam conectados gravidade, por né? uma ponte que girariam em sentido contrário um do outro para assim gerar gravidade artificial. Irado, né, Dentro cara? desse cilindro existiria um ecossistema que poderia comportar vida à deriva no espaço. E se esses mencionados Irado, né? anteriormente já parecem muito megalomaníacos, é porque você nunca ouviu falar de uma mega estrutura espacial hipotética que é conhecida como o planeta de Burch. O planeta de Não. Burch seria um planeta artificial oco que o seu núcleo seria nada mais, nada Nossa, menos do eu que tava um imaginando. buraco negro. Quando ele falou, eu imaginei isso, mano. Mas eu imaginei não um planeta, mas sim uma parada pra pegar energia do buraco negro. Mas acho que vai ser também isso, né? Eu achei um Exatamente. E o que absurdo. realmente assusta nessa estrutura é que ela possivelmente seria uma das maiores estruturas já pensadas por um ser humano. Afinal, esse planeta seria bem grande, mas bem grande, já que esse buraco negro no núcleo desse planeta artificial não seria um buraco negro comum, mas sim um buraco negro supermassivo, que tem milhões de vezes o tamanho do Sol, Mas, sendo buracos negros que geralmente são encontrados no centro de uma galáxia, como é o caso cara, não me parece um lugar muito seguro, né, pra se fazer isso. Mas também, tipo assim,
Tipo assim, por quê, né? O que que necessitaria de tanta energia assim também, né? Bom, mas sei lá, tipo assim, dá pra você extrair energia de um buraco negro, aliás, cara? Sei lá, né, mano? Do Sagitário A, que se localiza no centro da Via Láctea. Logo, esse planeta teria que ter, segundo alguns lugares, cerca de um ano-luz de diâmetro. Exatamente. Então, para sua construção, seria Ok. necessário, basicamente, todos os recursos encontrados em uma galáxia. Talvez até mais de uma. Quero dizer, definitivamente mais de uma. Absurdo, né? Ah, cara. Não, é um conceito irado, mas é um conceito, né? Outra coisa que eu também acho que um pouco difícil da gente ver, sei lá, talvez tenha uma porcentagem assim, mas eu acho um pouco difícil da gente ver em tempos de vida, né, mano? Take me back to old Yazoo. Everything up here is new. Ei, I can't stand it, just must land it. Going back to old Yazoo. pô, Fallout vibes total isso daí, né, cara? Aliás, que saia logo a segunda temporada de Fallout, que eu simplesmente amei a primeira. Mas, gente, se chegaram até aqui, por favor, deixa um like aí pra dar uma força. Por favor, dê agora, mano, pra não esquecer, porque ajuda demais de coração mesmo. É um movimento simples que faz uma pessoa tão feliz, tá bom? E quem chegou até aqui, é o primeiro vídeo que tá vendo, mano, se inscreve aí também que, pô, do Semideus aí tem vários vídeos dele aí, que nem eu falei, eu acho que é o canal que eu mais reagi aqui no meu canal. E fora outros e tudo mais, que são conteúdos parecidos e tal, que eu acho que você vai curtir, tá ligado? Então se inscreve aí pra dar uma força, que você vai fazer o meu dia, de verdade. Eu sempre vejo, tipo assim, eu fico olhando quantas pessoas se inscreveram no dia e tudo mais, e cada um que aparece ali já me deixa tão feliz, tá ligado? Então, por favor, se puder se inscrever, vai me fazer muito feliz. Vambora. Dark Water. Mas, colocando novamente o pé no chão e voltando até o planeta Terra, uma das estruturas mais bizarras e assustadoras já pensadas pelo ser humano não está relacionada a uma estrutura como um prédio ou algo do tipo, mas sim um brinquedo, mais em específico uma montanha russa. É certo que Ah, muita gente tem medo de andar em uma montanha eu russa. nunca fui em uma, mano. Sabiam disso? Nunca fui, mano. Afinal, existem histórias bem trágicas envolvendo esses brinquedos. Mas é claro que as Ah, empresas eu iria se fosse em algum parque de diversões, sei lá, tipo num Beto Carreiro da vida. Mas eu nunca fui em nenhuma até que hoje. criam e mantêm esses brinquedos têm a preocupação de tentar trazer segurança para eles, o que não é o caso de um dos projetos mais sádicos já pensados, sendo conhecido como a Eutanásia Coaster. Uou! Caraca, é um nome assim. É um nome que não me dá muita vontade de ir É uma nisso. montanha-russa projetada pelo designer e engenheiro Caraca, simplesmente o cara faz uma montanha russa chamada Eutanásia, tá ligado? Bora lá, galerinha, bora lituano lá. Iulionas Urbonas em 2010 para o Royal College of Art de Londres. Seu projeto consiste Nossa em uma senhora. montanha-russa que tem o seu ponto máximo a 500 metros de altura. Ela é Só projetada isso. apenas para uma pessoa, e ao atingir o ponto mais alto dela, o indivíduo logo em seguida desce pela montanha-russa em uma Nossa, mas. velocidade de 360 km por hora, passando ainda em alta velocidade por 7 inversões ou Nossa, mas o cara loops chega lá. O cara tá. Nossa, meu Deus, cara, o cara chega a ficar tonto pro resto da vida lá. Se não tiver, eu acho que vai dar algum problema, né, com esse no nome. fim da montanha-russa. Logo, você já deve ter percebido que essa montanha-russa foi projetada para matar o seu passageiro. E de Uou! fato, essa é a intenção desse projeto. E é aí que vem o nome Eutanásia Coaster. É dito até que caso a pessoa não morresse ao fim do trajeto, Ah, ela mas. poderia ir para um Mas se não, se conseguir sobreviver, eu acho que ia ter um pouco de danos, assim, na cabeça e tudo mais, entre né? aspas, segundo round. Sim, isso é bem mórbido. Segundo round. Obviamente, essa montanha-russa nunca foi construída, e o seu projeto também é bastante polêmico, levantando questões éticas que também estão presentes na prática da eutanásia em si. Inclusive, o conceito da eutanásia coaster inspirou a criação de um curta-metragem chamado H-Positivo, lançado em 2015, que conta a história de um rico empresário que, ao saber que possui uma doença terminal, decide financiar a construção de uma montanha-russa bem parecida com a Eutanásia Coaster para pôr um fim à sua vida. Foi interessante, eu acho que eu assisti esse bagulho depois, cara. Fiquei curioso com essa história. Enfim, gente, claro, é um conceito e tudo mais. Não acho que o cara que criou tinha realmente vontade de criar essa montanha russa ou tinha. Ok.
E agora vamos direto Não me para a parece muito capital da divertido. Tailândia, Bangkok, para falar de um prédio atrelado a algumas histórias e lendas. Em Bangkok, em 1990, se iniciou a Interessante. construção de um grande edifício de luxo que ficou conhecido como Saturn Unique Tower. Esse edifício estava Caraca, sendo construído tem umas pichações aqui em cima, como né, edifício parece. de luxo para acomodar pessoas da alta sociedade, com cerca de 185 metros de altura e 49 andares. Porém, apesar disso, a Abandonado sua mesmo. construção nunca foi finalizada, já que após 7 anos de construção, o projeto foi abandonado em 1997, como consequência de uma crise econômica que assolou diversos países do Sudeste Asiático naquele ano. Assim, o edifício permanece incompleto até os dias de hoje. Caramba. E ao passar dos anos, a Unique Tower se tornou uma espécie de ponto de interesse alternativo na cidade de Bangkok, sendo um lugar muito visitado por exploradores urbanos. Hoje em dia é possível encontrar diversos grafites nos interiores do prédio, que também serve de lar para morcegos interessante. e pássaros. O seu exterior também é usado Pô, para da hora, bem interessante. Talvez eu assista uma exploração urbana desse prédio e poste lá no Membros depois. exibir Legal. outdoors publicitários, sendo que a entrada do prédio é proibida desde 2014. E além disso, essa edificação abandonada no meio da cidade também é alvo de muitas lendas urbanas que dizem que a estrutura é assombrada, fazendo até com que o prédio ganhasse o apelido de a Torre Fantasma, havendo até a clássica história que o Isso terreno aí tem, claro, tipo assim, é claro que geraria histórias desse tipo em um lugar como esse, né? Mas o mais bizarro é que tem umas publicidades no prédio mesmo, ele é abandonado, né? Então alguém é dono ainda, né? em Óbvio. que o edifício foi construído era antes um cemitério. Mas a história mais bizarra em relação a essa construção ocorreu em 2014, quando se encontrou dentro desse prédio um turista sueco sem vida. O seu corpo foi encontrado por um fotógrafo local no 13º andar do edifício. E dada a forma como esse turista foi encontrado, parecia que ele tinha tirado sua própria vida em um dos banheiros do prédio. Esse indivíduo foi posteriormente identificado como Stig Hammarstein, mas até hoje É estranho, tipo assim, é porque eu achei que fosse um assassinato de fato, porque, tipo assim, querendo ou não, é um lugar abandonado, então é um lugar que, infelizmente, é propício a esse tipo de coisa, né, gente? É onde vão levar um corpo de uma pessoa, tá ligado? É um lugar abandonado e tudo mais, foram lá deixar o corpo lá. Mas mais bizarro é o cara ter feito aquilo contra ele mesmo nesse lugar, né, e tudo mais, sei lá, mano. Mas enfim, não sabemos um prédio com um prédio desse tamanho, abandonado, é claro que deve rolar muita coisa errada aí dentro, né? Não vamos ser bobo de inocente de pensar que não, né? direito quais são as motivações e como esse turista foi parar lá. E é claro que esse caso adicionou mais misticismo às histórias de assombração acerca desse prédio abandonado. E agora, rapidamente, eu gostaria de falar sobre alguns edifícios espalhados pelo mundo que têm uma arquitetura um pouco diferente, parecendo até Interessante. quartéis generais de super vilões de quadrinhos. Ok. Como é o caso desse teatro localizado em Gdansk, na Polônia, esse complexo comercial localizado em Pittsburgh, Caraca. no estado americano da Pensilvânia, a Torre Velasca, localizada em Milão, na Itália, e legal, esse isso. prédio da empresa AT&T, que está Esse eu já ouvi falar, eu já vi vídeos, acho que no Instagram desse localizado prédio, em Nova York, que é bastante que críptico. é um prédio totalmente assim, sem janelas, né? Só esses buracões ali que nem são janelas. É bem bizarro, né, mano? Pelo fato dele não ter nenhuma janela, e isso me incomoda bastante. Mas é certo que a maioria dos prédios um pouco desconfortantes são partes de um ramo da arquitetura Brutalismo? chamado brutalismo, que era muito presente Cara, na é que União eu vou falar pra vocês. Eu acho um estilo artístico irado, assim. Eu acho irado as construções. Moraria em uma casa brutalista? Não, porque me parece bem desconfortável e tudo mais. E é bonito de ver, mas claro que não passa uma vibe muito boa, assim, muitas vezes. Mas que é possível fazer construções lindas nesse estilo, é sim, mano. E elas parecem sempre super futuristas e tudo mais. É, tipo, bem cyberpunk, assim, no sentido. Uma parada mais Blade Runner, eu imagino, assim, sabe? Uma parada meio. Um futurista, mas só que meio anos 80, anos 90, assim, sabe? Uma parada bem. Sei lá, cara. Soviética, e Bem apresenta soviética, é uma parada bem soviética mesmo também. estruturas com formas mais geométricas e maciças. Como exemplo, temos Nossa, a cara, que Embaixada doideira, Soviética em Cuba e a Academia de Ciências Russas localizada em Moscou. E falando nisso, existe um subreddit chamado r/Evil Buildings que tem Legal. justamente essa Nossa, irado isso daqui, hein? proposta de catalogar alguns prédios com arquiteturas malignas. Um prédio que é meio brutalista, que é aquele. Tem lá em São Paulo, aquela biblioteca. É uma biblioteca lá que fica na Avenida Paulista. É meio brutalista, né, não, cara? Eu acho que é um pouco.
Acho que é uma biblioteca aquilo lá, sei lá. Desculpa aí se alguém frequenta o lugar, eu não sou de São Paulo, gente. Agora eu gostaria de falar sobre o que é talvez um dos experimentos mais absurdos feitos em um videogame, que foi feito no clássico jogo. Ok, já vou ser sincero com vocês, né? Eu acho que ele vai falar sobre o Magna Santi, eu ia falar outra coisa, mas é Magna Santi, que foi uma cidade no Sin City, que eu trouxe um vídeo há muito tempo atrás, acho que foi lá no início do ano, mano, do canal do K-Fall, foi o último vídeo que eu trouxe desse cara, inclusive, que é um vídeo muito legal e tudo mais, ah, e que tá lá, se vocês quiserem ver, se eu lembrar, eu vou colocar aqui no card. Não, acho que não vai aparecer agora, porque eu não sou tão bom em colocar cards, mas vai aparecer em algum momento aí no vídeo, tá? SimCity 3000, que é um simulador de construção e gerenciamento de cidades. E em um certo dia, um aluno de arquitetura filipino chamado Vincent Ocasla decidiu se desafiar a zerar o SimCity 3000, um jogo que não dá pra necessariamente zerar, mas esse estudante estava determinado a de alguma forma vencer o jogo, criando a cidade mais eficiente possível na sua visão. Vincent ficou cerca de 3 Aí era, acho que também colocar a maior população possível dentro do jogo, algo assim, tipo, de forma sustentável, né? Tipo assim, não é a maior população. Claro, você poderia construir 1 milhão de casas ali e ter a maior população, mas, tipo assim, o máximo de pessoas de forma sustentável. Essas pessoas iriam continuar vivas, tá ligado? anos tentando chegar à sua cidade ideal no jogo. Foram muitos saves e diversas horas para ele finalmente atingir o seu objetivo. Tá E o ligado? resultado desse trabalho é a cidade que ele nomeou como Magna Santi, uma cidade baseada na roda da vida do budismo, a Bhava Chakra. Nessa cidade não existe mais crimes, devido a uma força policial praticamente onisciente, tendo uma população de cerca de 6 milhões de habitantes que não tem acesso a coisas como escolas, hospitais e Só que assim, você fala 6 milhões de habitantes, mas olha o tamanho, é um bloco a cidade, tá ligado? Tipo assim, tipo assim, é uma bagulho muito absurda. corpo de bombeiros, tendo uma expectativa de vida de mais ou menos 50 anos de idade, Nossa, sendo muito que coisas pouco. como serviço de água são oferecidos por outras cidades próximas a Magna Santi, já que Vincent projetou a cidade para que nenhum espaço fosse desperdiçado, criando assim uma cidade extremamente densa. Graças à força policial extremamente presente na cidade, os cidadãos de Magna Santi, apesar de viverem em uma situação bem precária, não se revoltam, vivendo em uma espécie de ditadura onde, bizarro, né, cara? segundo o próprio Vincent, eles vivem como escravos em uma cidade que ninguém mais sai ou entra, e tem uma população estagnada há milhares de anos. Tudo isso projetado por Vincent para maximizar a eficiência da cidade em detrimento do bem-estar da população. E apesar disso ser um conceito criado dentro de um jogo, por incrível que pareça, existiu algo semelhante a isso na vida real. Ok. Eu acho que eu já ouvi falar desse prédio, mas cara, que irado que o cara fez, assim, tipo assim, claro, é um bagulho super macabro e tudo mais, mas é impressionante, tá ligado? É realmente muito impressionante tudo que o cara conseguiu fazer. O cara criou basicamente uma parada. Pô, só falta colocar um personagem principal que quer destruir esse sistema na cidade ali, né? Que já tem um livro perfeito, tá ligado? Já que em Hong Kong era possível encontrar uma área densamente populada que era chamada de a cidade morada de Kowloon. Né? O que viria a ser Kowloon era antes uma fortaleza militar e cidade morada chinesa que tem a Que bizarro, né, cara? Olha como era e olha como virou. Sua construção datada à dinastia Song, que durou de 960 a 1279, que principalmente após aquele território ser apossado pelo Império Britânico, começou a se tornar uma região densamente habitada por civis, que só aumentou após a invasão de Hong Kong pelo Império Japonês durante a Segunda Guerra Mundial, onde muitos fugitivos e refugiados da guerra encontravam um abrigo em Kowloon. Logo, principalmente a partir dos anos 50, Kowloon se tornou... Olha isso, cara. Os prédios, eles não têm, tipo assim, esses prédios da beira, eles simplesmente viraram uma coisa só, tá ligado? É muito doido, viraram um muro de prédio, né? Uma região bastante populada, apesar do seu pequeno tamanho. Em toda a sua existência, a cidade murada abrigou até 50 mil habitantes que viviam em um espaço de apenas 26 mil metros quadrados, fazendo Kowloon ser um dos lugares mais densamente populados da história da humanidade. Kowloon era constituído por 300 arranha-céus que
eram construídos um em cima do outro. Logo, pelas fotos da cidade, é possível ver que ela lembra bastante uma cidade distópica, que veríamos em algum filme de cyberpunk ou algo do tipo. É dito até que as vielas entre os prédios eram bizarro, né, cara? Bizarro pra caramba. Não consigo nem imaginar como deve ser morar num lugar desse. Pra quem não gosta muito de vizinhos e tal, eu acho que Colum não é um bom lugar pra bastante se morar. escuras, com pouca luz nas áreas comuns da cidade. E se isso não fosse o suficiente, Colum era considerado um território onde as leis do governo de Hong Kong não chegavam. Quem de fato Pra aumentar o bagulho distópico, né? governava a cidade eram tríades, que são organizações criminosas Na tríade, tipo, se faltava ser. Tríade é tipo máfia, eu acho, né? Se faltava ser uma. Pra virar Blade Runner, só faltava ser uma empresa gigantesca, uma corporação, né? chinesas muito parecidas com as máfias. E pelo fato da lei não ser aplicada bizarro, lá, né? Colum também se tornou um refúgio para diversas práticas ilícitas, como a compra e venda de drogas, prostituição e jogos de azar. Além de muitos profissionais como dentistas e médicos que não conseguiam Mas assim, gente, óbvio, vou falar aqui, né? A gente dá risada e fala não sei o que, fala que bagulho distópico e tudo mais, mas é óbvio que distópico muito também quer dizer porque não é bom, né, gente? Claro que deve ser terrível morar num lugar desse e tudo mais, né, gente? Pelo amor de Deus, né? trabalhar de fato em Hong Kong iam buscar trabalho ilegalmente em Colum. O governo britânico decidiu em 1987 demolir completamente a cidade morada, já próximo do Reino Unido transferir novamente Hong Kong para a China. A demolição se iniciou Nossa, em foi demolida mesmo, 1993 caramba. e terminou logo no ano seguinte, em Doideira, isso eu realmente não fazia ideia. Caraca, achava que existia até hoje esse lugar. 94, com Ok. todos os habitantes e comerciantes que atuavam na cidade recebendo uma indenização pela sua casa e seu comércio sendo Claro, né? Se receber outra casa num lugar melhor e tudo mais, eu acho que valeu a pena, né? Porque não me parecia ser um lugar muito agradável, né? demolido. Atualmente, onde existia a cidade Nossa, morada, ficou está bom, hein? localizado um parque público Da que hora. leva o mesmo nome da cidade que uma vez existia ali, que está lá em memória do que foi talvez um dos lugares mais sinistros para se viver na memória recente. Pô, irado, mano. Da hora que teve um final feliz aí na parada, né? Legal, maneiro. Não me parecia ser um lugar também muito agradável pra se visitar ou algo assim, né? Então, eu acho que eu prefiro um parquinho mesmo. E tomara que todas as pessoas que lá moravam tiveram uma casinha boa pra morar agora, né? Ah, irado, hein, mano. Então eu acho que é isso. Essas foram algumas construções humanas um pouco assustadoras. Novamente um tema um pouco diferente, Ah, então eu irado. espero que de verdade vocês tenham gostado Mais temas diferentes. Manda pra nós, do ô vídeo. Se Semideus. sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais. Até, cara. Ô, fantástico, né? Mais um vídeo aí maravilhoso do Semideus, como sempre, né? Quer dizer, todos os vídeos dele são maravilhosos, mas, tipo assim, cara, deixa nos comentários aí se vocês gostariam de visitar ou morar em algum lugar desse. Claro, eu gostaria de visitar todas essas grandes estátuas e tudo mais. E eu acho que se fosse uma construção aqui dessas que eu queria visualizar, assim, eu acho que aquela torre de Babel de Tóquio deve ser irada. Seria irada se existisse mesmo, né? Óbvio que ela nunca vai existir. Quer dizer, nunca é forte, né? Talvez um dia exista, né? Mas eu acho que não em tempos que a gente vai ser sequer lembrado, por assim dizer, né? Eu acho que a gente já vai ter ido embora desse planeta por um bom tempo. Tipo assim, eu não digo as pessoas do mundo, eu digo que a gente vai literalmente já ter falecido. É isso que eu quero dizer, tá? Se você não tinha entendido. Mas, enfim, gente, espero que like, se inscreva no canal, tá de todo dia, meio dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.